Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos hoje aqui para mais uma aula de geografia ao longo desse período aí que estamos trabalhando juntos e estudando sobre o Brasil. Então, muitas características nós já conhecemos sobre o Brasil e hoje a gente vai continuar aprofundando esse conhecimento. Vamos falar um pouquinho aí da urbanização, das redes urbanas na região norte especificamente. Já trabalhamos esses conceitos, mas aí vamos relembrando juntos ao longo da nossa aula. O que nós temos ali? Primeiro, os recadinhos importantes, ter o material de vocês em mãos, entrar lá no Classroom para registro da presença de vocês, clicando no link 1, realizando atividade obrigatória, também fazendo as outras atividades e aqueles alunos com dificuldade de acesso ou que estão acompanhando somente pela TV, devem entrar em contato com a escola e retirar o material impresso para fazer as atividades também. Assim o professor acompanha todo o rendimento de vocês, ok? Dito isso, vamos pensar no objetivo da nossa aula. Então, identificar os principais processos ali de urbanização, quais são as redes urbanas, as principais redes urbanas da região norte, essas características ali e também a formação das regiões metropolitanas no norte do Brasil. A gente trabalhou esses conceitos e agora vamos estudar eles por região, como cada região apresenta características em relação a esses três assuntos ali. Então vamos juntos, começando lá pela questão da urbanização. Eu trouxe um gráfico aqui para nós que justamente traz essa ideia da urbanização no Brasil. Então como ela aconteceu? Aqui nós temos um parâmetro de 1991 e 2000, né? Então o que nós vamos ter? Aumento ali da população urbana, mais do que a população rural, em todas as regiões do Brasil. E até mesmo se eu pegar a média ali do Brasil como um todo, eu vou ter esse aumento significativo, ou seja, mais pessoas vivendo em áreas urbanas, se concentrando nos centros urbanos, se eu comparar com o crescimento da população rural. Claro, porque muitas pessoas saem do espaço rural e vão para o espaço urbano em busca de melhores condições de vida, ou de trabalho, ou de renda, ou de estudo, que os centros urbanos podem oferecer com mais facilidade do que áreas interioranas ou áreas rurais. Então, daí essa característica de eu ter um processo de urbanização no Brasil como um todo. Se a gente pegar aqui a região norte, o que nós vamos ter? Vamos ter esse aumento também, mas se eu comparar com outras regiões, se eu comparar com a média do Brasil inteiro, na verdade ela foi a que menos cresceu, ela cresceu, mas foi a que menos cresceu nessa ideia ali do processo de urbanização de 1991 para o ano 2000, certo? Então, observando ali as informações. Aqui ela só, no ano 2000, ela só tem um aumento mais significativo do que a região Nordeste nesse período. Em relação às demais regiões, ela cresce menos em termos de urbanização, certo? E aí, que características levaram a esse processo de urbanização na região norte? O que nós vamos ter ali de importante? A concentração de atividades e investimentos nas maiores cidades da região norte. Então, esses investimentos para desenvolver esses centros urbanos, um dos fatores é a atração de atividades econômicas para essas áreas, que a gente já estudou a respeito. Quando falamos das atividades econômicas, esses são motivos, essas são características que levam ao aumento nesse processo de urbanização. A maior concentração de pessoas nas áreas urbanas em relação às áreas rurais. Então, nós vamos ter isso bem refletido ali na região norte, certo? As maiores concentrações populacionais do norte estão em Boa Vista, Macapá, cuja quantidade ali representa mais de 50% da população do estado, né, somando ali. Aí as capitais também, Manaus e Rio Branco, concentram parcela significativa das populações dos seus estados, né? Então, se a gente pegar essas cidades aqui em relação aos estados que elas fazem parte, elas representam ali o grande contingente populacional dos seus estados, certo? Então, Boa Vista representa lá 62% da população de Roraima. Então, uma grande concentração em um grande centro urbano ali, se a gente comparar as diferenças da região norte, certo? Então, áreas específicas de concentração de população. Cerca de 78% do aumento registrado entre 1980 e 91, que foi um período ali
bastante significativo desse processo de urbanização na região norte, que a gente pode dizer que ele é recente também, comparado a outras regiões do Brasil. A população da região norte tiveram ali o lugar em cidades que já tinham uma infraestrutura. Então, para onde foram as pessoas da região norte? Para cidades onde você já tinha ali características que poderiam atender ao que essas pessoas procuravam, de trabalho, de renda, de atividades econômicas, de estudo, enfim, que é o que as pessoas procuram quando se deslocam de um lugar para o outro. Então, nós temos isso na região norte também. Há uma forte concentração populacional em algumas poucas mesorregiões, né? A região norte, assim como outras regiões do Brasil, é dividida em mesorregiões, né? Em médias regiões. Dentro da região grande, que é o norte, nós vamos ter pedaços menores, vamos dizer assim, que a gente chama de mesorregiões. Nessas mesorregiões, o que nós vamos ter de característica ali na região norte? Algumas concentrações populacionais em poucas dessas regiões, como Centro Amazonense, Metropolitana de Belém, Nordeste Paraense, são algumas dessas áreas dessas mesorregiões do norte de grande concentração populacional, certo? E aí, atividadezinha ali para a gente pensar um pouquinho nessa primeira parte do processo de urbanização. Sobre a urbanização da região norte, observando as afirmativas, observando ali o gráfico que nós já falamos a respeito. O que é correto afirmar sobre a urbanização na região norte? Respondo e a gente já volta para corrigir. Voltamos então com a correção da nossa atividade ali. Vocês tinham que analisar as alternativas e dizer o que é correto em relação à urbanização da região norte, considerando as informações que nós também falamos ali na nossa aula no gráfico. Então, o que eu tenho de resposta certa ali? Que a urbanização do norte, tanto em 91 quanto em 2000, é menor do que a média nacional. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estabelecendo uma comparação. O que eu tenho ali? Média do Brasil em 91 é de 75 e aqui no norte é de 59. Média do Brasil em 2000 é de 81 e no norte é de 69,9. Então, a resposta certa ali, letra C. Vamos continuar lá então pensando agora nas redes urbanas. Quando nós estudamos as redes urbanas, nós falamos do quê? Que elas representam essas ligações articuladas, né? Ligações entre cidades e cidades que representam alguma importância em relação a serviços, produtos, atividades econômicas, financeiras e tudo mais que a gente já estudou. Então, quando eu penso nisso, eu trouxe o mapa do Brasil aqui para a gente relembrar junto. O que a gente vai ter ali? As metrópoles nacionais, centros regionais, centros locais, dependendo do que cada cidade oferece em termos de características, produtos, serviços para a população. Se isso se estende para as cidades vizinhas, para outros estados, para outras regiões, quanto maior esse grau de influência, mais importante, vamos dizer assim, é essa cidade, e a gente tem essas informações marcadas ali no mapa. Então, nós vamos ter grandes metrópoles nacionais, como é o caso de São Paulo ali, metrópole nacional, como é o caso do Rio de Janeiro, de Brasília, que são cidades que influenciam aí no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Aí nós vamos ter ali as metrópoles, né,
que influenciam toda a região onde elas estão inseridas. E como é essa característica das redes urbanas na região norte? Então vamos pensar, aí eu separei ali para a gente ver bem detalhadamente a questão da rede urbana somente na região norte. Então nós vamos ter ali a cidade, a metrópole ali, né, que é aquela de maior importância. No nosso caso aqui, vamos ter Manaus e Belém, que são as duas principais, as duas cidades mais importantes em termos de oferta de produtos, de serviços, de atividades econômicas e que influenciam toda a região ali onde elas estão inseridas. Depois, em segundo plano, nós vamos ter ali Palmas, no Tocantins, e Porto Velho, que também são cidades que influenciam ali áreas maiores em relação à posição geográfica que elas estão. Então, o que nós estamos falando aqui? Das redes urbanas, que vão interligar essas cidades mais importantes a outras cidades menores e vão exercer influência em relação a essas cidades. Pessoas de cidades menores de diferentes partes da região norte vão para Manaus ou vão para Belém em busca de produtos e serviços diferenciados, por exemplo. É isso que é a ideia das redes urbanas e quando a gente pensa na região norte, a gente vai ter essas características aqui. Claro que se eu comparar com outras regiões do Brasil, o grau de influência, tanto de Manaus quanto de Belém, que são as duas principais da região norte, vai ser menor do que São Paulo, por exemplo, do que Brasília, do que o Rio de Janeiro. Mas para a região onde elas estão, elas são as duas mais importantes, certo? Então, entendido esse conceito ali de rede urbana, vamos lá para uma atividadezinha bem rapidinha para vocês realizarem ali. Escreva o nome dos centros mais importantes da rede urbana da região norte do Brasil. Acabamos de falar, então respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali pensando nessa ideia dos principais centros ali da rede urbana da região norte, relembrando os conceitos. Quando eu uso a palavra rede, eu estou falando de ligações, aquilo que está interligado por disponibilidade de produtos, serviços, atividades econômicas, que é isso que as pessoas buscam. Essas características fazem com que as pessoas se desloquem. Então, nós vamos ter essa característica. Os deslocamentos populacionais podem ser permanentes, definitivos, enfim, aqueles que a gente estudou lá atrás, que nós chamamos de migrações. E a gente tem essa característica, por exemplo, na ocupação da região norte. Quando a gente fala de como essa região se povoou, como a população ocupou esta área, a gente está falando desses processos de migrações. Quando a gente trabalha com a questão urbana, lembram lá dos conceitos e das diferenças que nós também trabalhamos? O que é o município, o que é a área urbana, o que é a área rural? Então eu tenho dentro de um município a parte urbana, que a gente chama de cidade, a parte rural, que a gente chama de campo. E nessa complexidade ali que nós vamos ter da área urbana, por que é complexa a área urbana? Porque a gente vai ter uma concentração maior de população, uma quantidade de casas, de prédios, de fábricas. As relações nesse ambiente geográfico são muito mais intensas do que no espaço rural. Se a gente pegar lá o conceito de paisagem, o que nós vamos ter? Muitas diferenças na paisagem, muitas alterações, muitas mudanças nessa paisagem em função de toda essa dinâmica do espaço urbano.
Então é importante a gente ver aqui que todos aqueles conceitos estudados agora vão fazendo sentido quando a gente vai estudando questões mais complexas. E aí quando eu falo da rede urbana da região norte especificamente, nós falamos ali dos principais centros. Tem 2 de maior importância e 2 que nós podemos dizer que estão em segundo grau de importância ali, de influência, de disponibilidade de serviços na região norte. Então vamos juntos lá pensar na resposta. Os 2 mais importantes, Manaus e Belém, são aqueles que mais se destacam, que têm a maior variedade de produtos, serviços, atividades econômicas, de concentração de população também. Então são os maiores centros em todo esse sentido e que fazem ligação com a grande maioria das cidades, dos municípios da região norte. Daí o seu elevado nível de importância para a região, por essa interligação, já que estamos falando de rede urbana, né? E em segundo plano ali nós vamos ter Palmas e Porto Velho, que também na região onde elas estão localizadas ali, na parte da região norte, melhor dizendo, que elas estão localizadas, também exercem um grau de influência importante. Podemos rapidamente só voltar lá no mapa para relembrar isso com vocês. Então, Manaus está ali, olha só, o raio ali, a ligação, liga lá com Boa Vista, vai ligar aqui com a região de Rio Branco, Porto Velho, até mesmo ali com Santarém, Belém, então estão interligadas, estão conectadas, tem a ver com conexão, certo? E aí tudo isso representa o quanto essas 2 cidades, o quanto esses 2 centros urbanos são importantes para a região, certo? Então que fique bem claro ali para nós o conceito de rede urbana. E em segundo plano que nós falamos lá, Porto Velho e Palmas no Tocantins, tá? Porto Velho, Rondônia, né? Então, continuando lá, a nossa resposta está ali, Manaus e Belém, Palmas, Porto Velho. E aí, outro conceito que nós estudamos que é bem importante, que é a formação das regiões metropolitanas. A ideia dessa palavrinha metropolitana está ligada à palavra metrópole. Então, eu tenho uma cidade importante, uma cidade que exerce influência naquela ideia de rede urbana ali, que tem uma grande quantidade de produtos e serviços a oferecer. E aí, no entorno desta cidade principal, a gente vai ter ali o aumento da concentração de população, municípios vizinhos que eram distantes, vamos dizer, 50 quilômetros, 20 quilômetros, acabam crescendo em direção a esta cidade maior, aumentando a sua área urbana em relação a esta cidade maior, a esta metrópole. Então, todo esse entorno da metrópole, quando ele cresce, quando há o processo de urbanização muito significativo, a gente vai ter ali a formação de uma grande mancha urbana, que a gente chama. Tem outro conceito que é bacana a gente falar aqui, não vamos nos aprofundar, mas a nível de conhecimento para vocês, que é a conurbação. O que é conurbação? É quando 2 cidades se juntam fisicamente. Então, elas crescem tanto uma em direção à outra que elas vão se juntar. Eu não sei onde termina uma necessariamente e começa a outra se eu olhar visualmente. Por exemplo, se eu pegar uma imagem de satélite, eu não vou conseguir saber onde termina uma e começa a outra, porque parece que é tudo uma coisa só. Esse processo a gente chama de conurbação, quando se juntam. E quando a gente fala das regiões metropolitanas, a gente tem bem esse conceito desse crescimento dessas áreas e aí essa junção. E quando isso acontece, há necessidade então da criação das regiões metropolitanas. Essas regiões metropolitanas são criadas por lei. Então é estabelecido ali quais municípios vão fazer parte daquela região metropolitana, daquele lugar. E aí se estabelece essa região metropolitana. E no que é favorável isso? Serviços como transporte, como algumas atividades de saúde, por exemplo, são divididos, são combinados, são organizados de forma conjunta entre essas cidades que fazem parte da região metropolitana, junto ali com a metrópole, certo? Então, um conceito importante. Aí eu trouxe ali a título de curiosidade para a gente dar sequência, quantas regiões metropolitanas nós temos em cada grande região do Brasil. E aí vamos focar agora na região norte, depois nós vamos falar das outras. Nós temos ali 3 principais, regiões metropolitanas. Então vamos
estudar um pouquinho delas ali a respeito. Eu trouxe uma a mais ali para a gente ver, porque isso vai mudando ao longo do tempo, conforme vai acontecendo o crescimento dessas áreas. Então, a principal que nós vamos ter na região norte ali é a região metropolitana de Manaus. Então, qual é a principal cidade? Manaus. Os municípios que cresceram em volta ali e que formaram essa grande área urbana compõem a região metropolitana. Em termos de área, é a maior área metropolitana do Brasil em extensão. Se a gente pegar em tamanho, é a maior, certo? Mas a gente pode considerar outros fatores daí que são menores comparados à questão ali de formação e de características de regiões metropolitanas, certo? Tá ali mais um mapa para a gente identificar. Então, eu tenho aqui o estado inteiro do Amazonas e o que faz parte da região metropolitana de Manaus, tá? Ela também é conhecida como Grande Manaus, a gente pode chamar de Grande Manaus, por exemplo, a Grande Curitiba, compreende Curitiba e os municípios que fazem parte da região metropolitana. E a quantidade de habitantes ali é de 2,7 milhões de habitantes. É um centro político, financeiro, comercial, educacional, ou seja, onde as pessoas vão buscar esses tipos de serviços, certo? É uma área estratégica para desenvolvimento do estado e para desenvolvimento da região também. Tem características ali que favorecem esse desenvolvimento, certo? Transportes, comunicação, as indústrias, então tem uma quantidade de atividades que atraem e que acumulam população nesta região metropolitana, certo? Outra região metropolitana é a Grande Belém, composta ali por 7 municípios. Tem o que a gente falou ali, o processo de conurbação, certo? Ela tem uma extensão ali ligando a capital aos municípios lindeiros, ou seja, os municípios próximos que estão em volta. E aí eu coloquei ali os municípios que compõem esta região metropolitana. O mapa ali para a gente entender, então vou ter Belém e os outros municípios ali como Castanhal, Santa Bárbara do Pará, que fazem parte da região metropolitana de Belém, que é outro exemplo que nós temos na região norte. E a região metropolitana de Macapá, também tem um mapa ali indicando para nós quais são os 3 municípios ali que fazem parte desse conjunto, sendo Macapá o município central, vamos dizer assim, e os outros 2 que compõem a região metropolitana, certo? Então tá ali mais uma região e, por fim, a região metropolitana de Porto Velho, que nós podemos dizer que ela é recente, porque ela é de 2015. Então, também com essas características, são somente 2 municípios, no caso, o central ali, que é Porto Velho, e Candeias ali, que é o outro município, Candeias do Jamari, que faz parte ali da região metropolitana de Porto Velho. Então, com toda essa ideia que nós tratamos ali de formação das regiões metropolitanas. Mais uma atividadezinha ali. Leiam com atenção sobre as regiões metropolitanas da região norte, tudo que nós falamos aqui, e a gente já volta para corrigir. Voltando então com a correção da nossa atividade, finalizando a nossa aula. Então, sobre as regiões metropolitanas ali, das afirmações que a gente tinha ali, estão corretas a afirmação 1 e 3, certo? A 1 que diz ali, região metropolitana de Porto Velho compreende os municípios de Candeias do Jamari e Porto Velho. E a 3, no Pará, Grande Belém reúne 7 municípios em sua região metropolitana, certo?
Espero ter contribuído na aula de hoje, que vocês tenham entendido um pouquinho mais dos conceitos e das características da região norte. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.